Procura então o seu último senhor, quer ser seu inimigo e de seus dias. Quer lutar pela vitória com o grande dragão. Tá. Antes da gente ir pro dragão, vamos lembrar assim, que existe o niilismo negativo para Deleuze e o niilismo reativo. O niilismo reativo, daí vem aquela coisa de Deus morreu, que Nietzsche fala. Deus, ele não está dizendo que Deus não existe. Não é isso que ele quer dizer, entende? Eu não estou dizendo, entrando na crença dele daí. Mas não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer assim, Deus morreu porque chega um momento, e aí ele vai vamos para o marxismo, a Revolução Francesa. Quando nós entramos nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, nós perdemos, porque daí nós temos aquela conjuntura que eu já falei, que é da democracia em Rousseau, que é dos três poderes em Montesquieu, que é a derrocada do absolutismo, o início da democracia, ali do pensamento democrático, fraternidade, igualdade. E aí nós perdemos a crença de que Deus vai resolver os problemas do mundo. Mas nós criamos um novo niilismo, que é o reativo, aquele que reage contra Deus. Mas ele reage contra Deus pelas ideias sociais. E aí nós entramos no período pós-Revolução Francesa, que vai adentrar essa questão de que a humanidade, depois, mais tarde o positivismo também, que a humanidade vai salvar a humanidade, não é mais Deus. Então é reativo, é um niilismo, você perde todo o valor, você vê que Deus não salvou o mundo. Deus, pelo contrário, pela religião, não estou falando de Deus, estou falando da religião, nós estamos falando... Não estamos falando em fé, nós estamos falando em história da religião, em história da literatura, em decodificação de signos linguísticos na literatura, aqui no caso em Nietzsche. Então, então por isso que a gente tem que ter cuidado ao interpretar. Uma poesia é assim que se interpreta, dessa forma, porque não é à toa que eu trouxe o Zaratustra, é para a gente entender que a poesia é uma decodificação. É uma imagem, como a Valdeci fala, e um sentimento que anima ela. O leão é uma imagem e tem um sentimento por trás do leão, que ele coloca ali por trás desse texto. Existe um tom, igual Alfredo Bose diz no texto Céu e Inferno, que seria interessante vocês buscarem, Céu e Inferno, tem para baixar, quando ele fala de tom e perspectiva. Existe uma perspectiva, que é o Nietzsche falando de uma realidade que ele vivencia, de um marxismo em desenvolvimento, de uma revolução francesa ali borbulhada, já que está se desenvolvendo na sociedade, e existe um tom que é um tom de revolta, de rebelião, de certa forma, um tom de mudança, de modificação, não sei, que você pode colocar nele. Mas aí, quando se perde esse niilismo, esse nada surge de novo no ser humano, ele perde, ele vê que Deus não solucionou, ele perde seus valores. Então ele cria o quê? Uma segunda ficção, que é a ficção de que a fraternidade, a igualdade e a liberdade vão vigorar sobre o mundo. E aí se cria uma salvação no próprio ser humano. Mas essa salvação, novamente, não acontece. A sociedade continua corrupta, a sociedade continua massacrando o pobre, o rico crescendo, a sociedade continua preconceituosa. Se Deus não salvou o mundo, o homem muito menos salvou. Tudo está fora do eixo, o comunismo não dá certo, tudo fica fora do eixo. Aí o que acontece? Cria-se um novo niilismo. Esse que é chamado, quer dizer, esse deserto antes, existe, Deleuze coloca um niilismo passivo. O niilismo passivo é quando se Deus não salvou, a sociedade não se salvou sozinha. Então entra aquele niilismo passivo, quer dizer, eu me perdi no deserto. Eu estou no deserto mais solitário. O mais solitário, porque ali não tem mais valor nenhum. Não existe nada que me faça sair desse deserto. Eu tô no zero de mim. No zero, nada, niilismo, nada, nadidade, zero. Não consigo sair disso. Aí o leão surge. Se eu não me matar, se eu não me entregar a uma vida monástica e ficar rezando, sei lá, inventasse uma ficção para mim e ficar naquela ficção para sempre, aí eu tenho o leão, que a Dani muito bem falou, que é assim, esse que ataca, essa força. E o dragão,
que é o que? É o dragão da moral. Esse dragão é aquele que vai comandar. Vai lá, Dani, lê esses 2 parágrafos novamente para nós. Qual é o grande dragão? O que o espírito já não quer chamar Deus nem Senhor? Tu deves, assim se chama o grande dragão. Mas o espírito do leão diz, eu quero. Então, ó, o dragão é o tu deves. E o leão é o eu quero. Quer dizer, o dragão diz, você tem que ser assim. O dragão da moral. E aí você pode pegar o socratismo, você pode pegar a moral inserida na sociedade, você pode pegar a moral religiosa, qualquer moral. Mas ele diz, tu deves ser assim, tu deves fazer assim, tu deves ser heterossexual, tu deves ser branco, tu deves render louvor ao branco, tu deves ir na igreja no domingo, tu deves assistir o Jornal Nacional, tu deves... Até o Jornal Nacional, como é incrível as pessoas chegarem assim, você não assiste jornal? Eu não, vou assistir aquela merda que só fala bosta, que faz na cabeça da gente ficar um monte de coisa. Então eu vou lá na Carta Capital, leio, eu pego a Veja e a Carta Capital, então, e leio as duas e comparo o que está acontecendo. Agora, não vou assistir o Jornal Nacional que manipula a minha mente. As pessoas acham um absurdo quando você diz que não assiste. Sabe? Elas acham que é o cúmulo. Por isso que eu digo para vocês, existe uma imposição que está em vários níveis. Você não gosta de Pizza Hut? Quem disse que eu tenho que gostar daquilo lá? Quem disse que eu tenho que ir lá comer no McDonald's? Quem disse que eu tenho que conhecer o McDonald's para ser feliz? Isso é colocado na cabeça das pessoas. E o meu espírito diz, eu quero outra coisa, né? Luan, leia para nós o outro pedaço aqui, a próxima estrofe. Estrofe não, o próximo parágrafo. O Luan fugiu? Então vai lá, Fábio, você. A Mariana tá podendo ler, Mariana? Vê lá, você tá podendo ler? Acho que o meu microfone tá funcionando agora. Fechou, vai lá, Mariana, então lê para nós. O tu deves estar postado no seu caminho, como animal escamoso de áureo fulgor, e em cada uma das suas escamas brilha em douradas letras. Tu deves. Cara, Mariana, não é a linguagem do Apocalipse isso? Exatamente. O que você ou os outros, quem quiser falar, lê como animal escamoso de áureo fulgor? Por quê? Áureo fulgor, né? Brilho de ouro. Você consegue interpretar isso? Quem consegue? Pode falar o que achar. Eu não entendi muito bem essa parte, na verdade. Pensa, Mariana, então você. Quando você está num lugar que já deve ter acontecido o que aconteceu com todo mundo, olhando para os carros e de repente um carro passa, bate a luz do sol e pá no teu olho. O que acontece? A gente não consegue enxergar. Chega a dar dor de cabeça, né? Você fica até meio bambo, né? Imagina um cara que fala tu deves e chega a brilhar isso no teu olho, um áureo fulgor. Ele te hipnotiza. Ele te deixa cego e surdo para todos os outros valores, entende? O tu deves passa a ser aquilo que te governa. Agora vai lá, Mariana, as duas próximos parágrafos ali para nós. Valores milenários brilham nessas escamas, e o mais poderoso de todos os dragões fala assim: em mim brilha o valor de todas as coisas. Veja só. Isso depende de onde. O neoliberalismo fala isso hoje. Em mim brilha o valor de todas as coisas. Quer dizer, só existe esse caminho. Só isso que deve ser. Os Estados Unidos é o melhor país do mundo. Na religião, por exemplo, católica, lá em Roma, naquele mausoléu de tesouros lá. Em mim brilha o valor de todas as coisas. Em que mais? Naquelas pessoas que
que impõem que a verdade delas é toda a verdade do mundo, né? Em mim brilha o valor de todas as coisas. E leia o próximo para nós, Mariana, fazendo um favor. Todos os valores foram já criados, e eu sou todos os valores criados. Para o futuro não deve existir o eu quero. Assim falou o dragão. Vejam só, né? Todos os valores já foram criados. Aí que eu vou indicar depois, mais tarde, vocês vão lembrar disso, quando o José Saramago escreve o Conto da Ilha Desconhecida, que é um conto belíssimo. Quiserem adiantar a leitura, já podem adiantar. O Conto da Ilha Desconhecida, nós vamos ler lá mais tarde, mas podem adiantar. O Conto da Ilha Desconhecida vai mostrar isso. Que todos querem impedir, porque assim, não existe mais ilhas a conhecer. Quer dizer, não existe mais nada a se conhecer. Porque tudo já foi estipulado, tudo já foi criado, mas é uma mentira isso. É uma mentira. Vai lá, Fábio, leia a fala. Quem ia falar alguma coisa? Ele disse, professor, esse eu quero é quebrar você deve, né? Porque se eu aceito de boa vontade com o que você me fala, eu, vamos dizer, quebro o teu poder em mim. E eu faço porque eu quero, não porque você me manda fazer. Exatamente, Dani. Esse eu quero é do leão. Do leão que vai atacar esse dragão, verdade. Perfeito, Dani. É nesse sentido. Vocês viram como parece? É por quê? Porque vocês, eu não digo vocês todos, mas tipo a Mariana naquela hora, ela deu uma pensada e falou assim, eu não entendi muito bem. Mas se você quisesse, Mariana, tivesse, porque a gente tem, eu também nas aulas assim de doutorado, mestrado, eu fico assim, né, com medo de falar alguma coisa. Mas se você fala, se você pensar bem, você consegue interpretar. Mas vocês viram como a linguagem é a mesma do Apocalipse? É a mesma do Apocalipse de João. Vocês não concordam comigo, gente? O que vocês acham? Parece que ele quer desmontar, né, os dogmas religiosos. O dragão, seria diferente da besta de 7 cabeças? É esse dragão. Lá é o diabo, sim. Mas ele coloca o dragão ao contrário. Entendem? Aí ele vai lá. Vai lá, Fábio, leia pra gente ir terminando. Eu vou fazer todo mundo ler. Meus irmãos, que falta faz o leão no espírito? Não bastará a besta de carga que abdica e venera? Pode continuar. Valores novos é não ainda não pode, mas criar uma liberdade para a nova criação, isso pode o poder do leão. Mais um pedacinho. Criar a liberdade que um santo não, mesmo perante o dever, para isso, meus irmãos, é preciso o leão. Entendem que o leão é aquele que é feroz, que ataca, que destrói. Mas ele pode criar um santo não, ele pode dar não aceito isso. Eu quero coisa diferente. Aí nós vamos passar, segundo Deleuze, para o último estágio do niilismo. Então era o niilismo negativo, o niilismo reativo, o niilismo passivo e agora nós vamos para o niilismo ativo, que é quando você perde todos os valores. Você vê que nada adianta. E você fala assim, opa, o que eu tenho que fazer? Criar novos valores. Conquistar o direito de criar novos valores é a mais terrível apropriação aos olhos de um espírito sólido e respeitoso. Quer dizer, aquele espírito que não aceita as coisas, que quer que você seja igual a todo mundo, ele criar valores novos é terrível para ele. Por quê? Porque como que eu vou criar um valor diversificado? Se daí eu vou perder tudo aquilo que é, aí eu não vou saber para onde ir. Por quê? Porque na verdade é um espírito que não tem capacidade de avançar. Para ele isto é uma verdadeira rapina e coisa própria de um animal rapace. Como mais santo amou em seu tempo tu deves e agora tem de ver a ilusão e a arbitrariedade até no mais santo a fim de conquistar a liberdade à custa do seu amor. É preciso um leão para esse feito. Dizei-me, porém, irmãos, que poderá a criança fazer que não haja podido fazer o leão? Para que será preciso que o altivo leão se mude em criança? A criança é a inocência. Olha lá a ingenuidade que você falou, Dani. E o esquecimento, um novo começar. Aí que tá. A criança é a inocência.
Mas é a inocência no sentido, eu vou iniciar daqui, eu sou inocente, eu vou criar a minha malícia, até a minha malícia zerou. Eu vou começar de novo, eu vou esquecer de tudo, eu vou abandonar tudo, tudo vai ficar para trás, porque agora eu vou buscar um novo caminho. A criança é capaz de movimentar esse novo caminho. Um brinquedo, uma roda que gira sobre si, uma roda que gira sobre si. A criança é uma roda que gira sobre si. É um pensamento a se fazer, um movimento, uma santa afirmação, amor fati. Eu amo a vida, eu estou afirmando meus valores. Sim, para o jogo da criação, meus irmãos, é preciso uma santa afirmação. O Espírito quer agora a sua vontade, não a vontade dos outros. O que perdeu o mundo quer alcançar o seu mundo. Quer dizer, o niilismo é você perder o mundo. Agora eu quero alcançar o meu mundo. 3 transformações de espírito vos mencionei, como o espírito se transforma em camelo, e o camelo em leão, e o leão finalmente em criança. Assim falava Zaratustra. E nesse tempo residia na cidade que se chama Vaca Malhada. E assim acaba o nosso capítulo. Agora já passou o horário, já é 10h35. Eu queria que vocês... Mas na aula que vem a gente pode falar sobre outros capítulos, como a Dani colocou ali, que ela leu aquele, quem leu outros capítulos, a gente pode estar falando sobre eles. Mas, pessoal,